Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 28. Isaías 40, 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Senhor meu Deus, bendito e poderoso Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco, tratando com cada um de nós conforme a Tua vontade, porque a Tua palavra é poderosa e eficaz, e a Tua palavra transforma a nossa vida, Pai. Por isso, nos submetemos ao Teu querer e à Tua autoridade, Espírito Santo. Mova-se com toda liberdade na vida de cada um de nós, porque a igreja é do Senhor, e que seja estabelecida a Tua vontade, seja estabelecido o Teu reino na vida de cada um de nós, Pai. Toda enfermidade, todo mal seja arrancado, seja desfeito, toda maldição, toda escravidão seja quebrada. Ó meu Deus, abençoe, edifique cada vida conforme a Tua palavra, segundo as promessas do Senhor, ó Pai. Nós nos entregamos em Tuas mãos, entregamos cada necessidade da igreja e daqueles que pedem a nossa oração, entregamos aos cuidados do Senhor, porque Tu és fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus tremendo, que tem feito maravilhas, ó Pai. Nós nos entregamos ao Senhor e pedimos, meu Deus, venha agir, venha operar em cada vida, segundo o propósito que o Senhor tem para nós nesta noite, ó Pai. Nós oramos e já Te agradecemos por tudo que Tens feito, por tudo que o Senhor tem falado conosco, pela Tua direção e pela Tua perfeita vontade. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, neste capítulo 40 do livro do profeta Isaías, primeiramente nós vemos um grande contraste entre a grandeza de Deus e a pequeneza do homem. E Deus diz aqui em todo este capítulo o quanto Ele é grande, o quanto Ele é soberano, e Ele nos mostra em muitos versículos aqui a sua grandeza, o seu poder, com um propósito muito claro e definido neste capítulo. Mas eu quero ler com você alguns versículos muito significativos em Isaías 40. Vamos ler juntos o versículo 12 e alguns outros versículos também. Olha, observe a grandeza de Deus e como a palavra do Senhor apresenta o nosso Deus neste glorioso capítulo da Bíblia. Isaías 40, 12. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Olha a grandeza do nosso Deus. Quem fez isso, irmãos? Juntou todas as águas na sua mão, fazendo uma conchinha. Todos os oceanos, mares, rios, lagos,
Todas as águas deste mundo cabem nas mãos do Senhor, apenas Ele fazendo uma concha na sua mão. Com o seu palmo, Ele mediu os limites do céu. Este é o Deus grande e poderoso que eu e você cremos, que eu e você servimos. Quem jamais calculou o peso da terra, o peso de todo este planeta? Quem pesou os montes, as montanhas na balança? É o nosso Deus. Versículo 13: quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? Quem estabeleceu limites para o Espírito Santo? Ou quem teve capacidade, ou tem capacidade de ser o conselheiro do Senhor? Olha, Deus, faça assim que é melhor do que fazer desse outro jeito. Quem é capaz de aconselhar ou instruir o nosso Deus? Versículo 14: a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Quem pode ensinar alguma coisa para Deus? Ninguém. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é majestoso, Ele é maior do que tudo. As nações deste mundo, nós estamos presenciando nestes dias, no nosso país, as Olimpíadas, onde tem representantes de muitas nações, nações poderosas. Na abertura dos Jogos Olímpicos, estavam lá líderes de nações, pessoas importantes, governantes, presidentes, primeiros ministros de muitas nações. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 15: na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, para ele são como o pó que resta na balança, para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Deus é maior do que as nações. Os reis e poderosos deste mundo são pequenininhos perto da grandeza do nosso Senhor. Ele é poderoso, Ele é grande. Versículo 21, Isaías 40, 21. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Quem fundou a terra? Quem criou os céus e a terra? Foi o Senhor nosso Deus. Versículo 22, e observe o que Deus diz aqui, irmãos: 700 anos antes de Cristo, falando sobre a redondeza da terra, que foi descoberta muitos e muitos séculos depois, e Galileu Galilei comprovou a tese de Nicolau Copérnico, afirmando que a terra era redonda. Mas olha o versículo 22, ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra. Em hebraico, literalmente é acima da redondeza da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Deus reina sobre todas as coisas. Ele é o Senhor. Aí nós lemos a partir do versículo 28, novamente a Bíblia nos dizendo: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Ainda mais no versículo 28, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Só no versículo 28, nós encontramos 4 dos grandes atributos de Deus expressos aqui. Diga comigo: o Senhor é o Deus eterno.
eu enxergo aqui a onipresença de Deus. Ele é de eternidade a eternidade, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Diga comigo: o Senhor é o Criador de toda a terra. Isso nos fala da onipotência de Deus. Ele é o Criador de tudo, Ele tudo pode, Ele tudo fez, Ele é o Todo-Poderoso nos céus e na terra. Diga comigo: Ele não se cansa, nem fica exausto. Isso fala da imutabilidade de Deus. Ele é imutável, Ele não se cansa, Ele não muda, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus que nunca se cansa. E diga comigo: sua sabedoria é insondável. Eu vejo aqui a onisciência de Deus, que sabe todas as coisas nos céus, na terra, no passado, no futuro, no seu coração, na sua mente. A sabedoria do Senhor é insondável, é maravilhosa. Esse Deus é grande, é maravilhoso, é poderoso. Quem ama esse Deus, quem pode glorificar esse Deus tão grande, tão exaltado, tão maravilhoso? Aleluia. Ele é grande. E ele começa a dizer a partir daqui do versículo 29, que ele quer nos fortalecer, porque nós que somos seres humanos e sabemos que Deus é infinitamente maior, muitas vezes nós nos sentimos poderosos ou fortes. Muitas vezes o homem, o ser humano, porque é a imagem e semelhança de Deus, em toda a criação, em toda a obra das mãos de Deus, a criação mais completa e perfeita é o homem, é o ser humano. Quando Deus criava todas as coisas, a Bíblia diz que Ele dizia: isso é bom. Mas após Deus ter criado o homem, Deus disse: e eu vejo que isso é muito bom. Diga para quem está perto de você: Deus criou algo muito bom ao fazer você. O ser humano é a obra-prima, é a obra principal da criação de Deus em todo o universo. A nenhum outro ser e a nenhuma outra coisa criada por Deus, nem mesmo um astro grandioso no céu como o sol ou a lua, nem mesmo as estrelas, são tão preciosas e tão completas na criação como o ser humano. Porque a nenhuma outra coisa na criação Deus disse: façamos isto a nossa imagem e semelhança. Mas o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade reunida para a criação, quando planejou criar o homem, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem é importante aos olhos de Deus, é a criatura mais sábia, mais inteligente, mais completa da criação, criado com alguns aspectos a semelhança, a imagem e semelhança do Criador. O homem chegou à lua, o homem fez invenções muito sábias. O homem inventou o avião, inventou a tecnologia. O homem tem tanta capacidade na medicina, na ciência. O homem, de fato, realmente é primoroso, é importante, é abençoado. E por isso, muitas vezes, nós achamos que somos fortes como Deus. Mesmo, apesar de sermos tão preciosos na criação, Deus está comparando aqui a pequeneza do homem com a grandeza do Senhor. E ele diz aqui no versículo 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem.
E eu quero chegar num ponto aqui, pelo qual eu acredito que Deus faz toda esta apresentação sobre sua grandeza em Isaías 40, para chegar nesse ponto e dizer assim: mas vocês são homens, vocês não são Deus. E até os jovens que são fortes e vigorosos se cansam e ficam exaustos. Até os moços, no vigor da sua juventude, tropeçam e caem. Mas Deus não tropeça, Deus não falha, Deus não se cansa, Deus não fica exausto. Deus é maior do que o homem, e com isso eu vejo que Ele está dizendo para mim e para você: na minha presença você será fortalecido, diz o Senhor. Com esse texto da palavra do Senhor, eu quero falar com você e observar na palavra de Deus com você uma grande verdade: é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que renova as minhas forças, é o Senhor quem renova as tuas forças, dele vem a minha e a tua força para viver. Diga comigo: o Senhor renova as minhas forças. Quantas coisas nos faz ficar cansados? E não quero falar de um cansaço físico normal por causa de uma atividade, de um exercício físico. Mas quantas vezes um cansaço emocional nos domina? Quantas vezes um cansaço espiritual atinge a nossa vida? Um cansaço, um desânimo, uma fraqueza. Quantas coisas enfraquecem você? Quantas coisas nos cansam? Isso é normal, porque nós não somos Deus que não se cansa e não fica exausto. Nós somos homens, até os jovens se cansam e ficam exaustos. Mas falando sobre esse cansaço emocional, cansaço espiritual, que muitas vezes leva você a dizer: pastor, eu não estou aguentando mais, eu já tentei, eu já me esforcei, eu já falei, eu já pedi, eu já orei, mas nada muda, eu estou cansado, eu não aguento mais. Quantas vezes você chega num ponto em que vem uma fraqueza e um cansaço e um desânimo que tentam levar você a desistir de tudo, que muitas vezes você batalhou por anos. Quantas coisas nos cansam? Eu acredito, irmãos, que 3 coisas básicas trazem o cansaço. Todo o nosso cansaço e fraqueza estão relacionadas a um desses 3 pontos. Primeiro, a distância ou a dificuldade de atingir os nossos sonhos. Os nossos sonhos parecem que estão tão longe de nós, tão inatingíveis, parecem que eles são tão grandes, que eles estão lá no céu, e nós estamos aqui na terra, distantes demais, e é impossível chegar lá. Isso nos desanima e nos enfraquece. Parece que nos dá uma fraqueza quando pensamos e vemos os nossos sonhos tão distantes de nós. E às vezes pareciam que estavam tão perto, e nós fizemos alguma coisa tão errada, que aquilo distanciou de novo, e nós nos desanimamos. Segunda coisa que nos enfraquece e tira totalmente as nossas forças, são as mudanças rápidas que acontecem ao nosso redor constantemente. As pessoas estão em constante mudança. O mundo está numa constante mudança, numa constante transformação. E quantas coisas mudam de um ano para o outro. Quantas coisas mudam no país, na economia, quantas coisas mudam na nossa vida financeira, profissional, quantos relacionamentos mudam, quantas atitudes e comportamentos das pessoas com quem convivemos mudam constantemente. Então essas mudanças
que acontecem ao nosso redor, na nossa vida, de um tempo para o outro, geram cansaço e desgaste físico, emocional, espiritual, nos deixam cansados. E em terceiro lugar, o que eu acredito que gera um cansaço emocional, espiritual muito grande na vida de muitas pessoas, é a rotina dura que elas enfrentam. A rotina diária dura que cada um de nós enfrenta, porque a vida não é fácil. A luta diária e constante de qualquer pessoa não é brincadeira. Temos que batalhar, temos que lutar, enfrentamos desafios aqui ou ali. Então a rotina, o desgaste diário, o compromisso diário, temos que estar bem todo dia, não podemos nos dar ao luxo de estar mal no dia em que temos que cumprir o nosso compromisso. Então essa dura rotina diária que precisamos enfrentar de qualquer jeito, nos cansam e nos desgastam e nos enfraquecem. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Isaías 40 fala que o homem é limitado, o homem é fraco, o homem se cansa, o homem é ignorante, o homem envelhece, mas Deus não se cansa e Deus renova as nossas forças. Deus é poderoso para nos renovar. E como as nossas forças podem ser renovadas? De que maneira eu e você, mesmo muitas vezes olhando para os nossos sonhos e que parecem tão difíceis e distantes, mesmo enfrentando tantas mudanças e incertezas em tantas áreas da nossa vida, mesmo enfrentando uma rotina árdua e constantemente difícil, como nós podemos ser renovados? De que maneira as nossas forças se renovam? Isaías 40, versículo 31 nos diz como nós somos renovados. Vamos ler juntos, Isaías 40, 31. Digam comigo: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovam as suas forças. Diga bem forte isso: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus quer renovar as suas forças nesta noite. Deus quer renovar a força da igreja nesta noite, e você não vai sair daqui fraco e desanimado. Deus renova você poderosamente nesta noite. A Bíblia nos diz aqui como ser renovados pelo Senhor. Quem é renovado? Como as nossas forças são renovadas? Primeiro, espere. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor. Primeira atitude, esperar. Como é difícil para muitas pessoas esperar. Esperar fala de ter paciência, de deixar e aguardar o tempo que for necessário. Esperar é a nossa parte nesta condição. Muitas vezes porque nós somos capacitados, cheios da sabedoria de Deus, somos a obra-prima da criação do Senhor, homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Nós achamos que podemos ser fortes com a nossa própria atitude ou capacidade, mas Deus está dizendo: para sermos fortes, para sermos fortalecidos, nós precisamos esperar. Espere, deixe o tempo passar, deixe as coisas acontecerem, tenha paciência. O que é que diz o Salmo 40, versículo 1? Digam comigo: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Espere com paciência.
É a mesma atitude da mulher que descobre que está grávida. Ela descobre que está grávida, e aí, o que ela tem que fazer? E agora, eu descubro que estou grávida, pensa uma mulher, o que eu tenho que fazer para essa criança nascer? Não tem que fazer nada, tem que se cuidar, é claro, mas tem que apenas esperar, porque quem faz é Deus. Deus já fez, Deus está fazendo, basta esperar. Você que pediu uma resposta para Deus nesta semana, o Senhor me mandou te dizer que a resposta para você é: espere, tenha paciência, espere firme, não desanime, persevere, deixa Deus fazer, deixa o tempo passar, Deus vai renovar as tuas forças. Espere, tenha paciência, não se inquiete. Fale para quem está do teu lado: aprenda a esperar. Agora, em segundo lugar, irmãos, para as nossas forças serem renovadas, não basta uma espera qualquer. Não é uma espera do nada e em nada. Não é uma espera humana dizendo: então eu vou arrumar um monte de distrações, um monte de ocupações, e o tempo vai passar, minhas forças serão renovadas, minha vida vai ser renovada e vai ficar tudo bem. Não, uma espera vazia e sem Deus não melhora a situação, muito pelo contrário, piora o teu estado. A espera, diz a palavra de Deus, é no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor. Isso é muito importante, porque a nossa espera, a nossa paciência, a nossa esperança não está depositada nos homens, não é uma espera em si mesmo, não é pensando assim: eu vou ficar bem porque naturalmente eu vou melhorar. Não, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso significa que eu e você precisamos olhar para o Senhor, precisamos conhecer o Senhor. É por isso que em todo o capítulo 40 de Isaías, Deus vai se apresentando ao seu povo dizendo: eu ajuntei as águas de toda a terra na concha da minha mão, eu posso medir os céus com os meus palmos, eu fiz todas as coisas, o Senhor é o Deus eterno, é o Criador de toda a terra, sua sabedoria é insondável, Ele, o Senhor nosso Deus, não se cansa, não fica exausto. É por isso que Ele vai se apresentando em todo este capítulo como o Deus grande, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus soberano e poderoso, para que eu e você possamos olhar para Ele e ser fortalecidos, esperar nele, acreditando que Ele está no controle, confiar nele, sabendo que Ele sabe o que faz, Ele faz na hora certa, e Ele é o Deus em quem nós podemos confiar. Espera nele, olha para Jesus, persevere em Deus, não olhe para um lado, para o outro. Esse tempo de espera é um tempo de espera olhando para o Senhor, é um tempo de espera orando, agradecendo, confiando em Deus, conhecendo o Senhor. Daniel capítulo 11 versículo 32 diz que o povo que conhece o seu Deus é forte. O povo que não conhece o seu Deus é fraco, mas o povo que conhece o seu Deus resiste com firmeza todas as lutas. O povo que conhece o seu Deus sabe que Ele é o Deus grande, sabe que Ele é o Deus todo-poderoso, sabe que Ele está no controle de todas as coisas. O povo que conhece o seu Deus é um povo forte. Então essa espera é uma espera nele, é esperar no Senhor, é esperar olhando firmemente para Jesus, é esperar conhecendo o Senhor, dizendo: ó Deus, eu quero te conhecer mais.
é esperar nele, como diz Isaías 64:4. Desde a antiguidade nunca se viu, nem com os ouvidos se ouviu, de um Deus além de ti, Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam. Enquanto você está esperando no Senhor, Ele está trabalhando na sua causa, Ele está trabalhando na sua família, e você está esperando no Senhor, confiando no Senhor, suas forças são renovadas. E acontece o que diz no final do versículo 31. Deus nos renova para voar alto como águias, correr e não ficar exausto, andar e não se cansar. Parece até que a ordem aqui está invertida. Deus errou a ordem para inspirar Isaías, ou então ele escreveu em ordem errada, porque primeiro seria melhor colocar que o Senhor renova as suas forças, então ele anda e não se cansa. Depois é um pouco mais, aí ele corre e não fica exausto, e por último deveria estar, e então vai voar alto como águia. Mas a ordem nesse texto bíblico é decrescente. Primeiro voa, depois corre, e por último anda. Não está errado o texto, porque Deus quer nos ensinar uma lição tremenda, uma verdade poderosa com este assunto. E eu quero observar com você, o que é voar alto como águia? Quando Deus nos renova, Ele nos faz voar alto como águias. Mas isso, irmãos, não vai sair daqui dizendo: olha, o pastor falou que eu vou voar, eu não vou precisar mais de avião, eu vou voar como a águia. Não é no sentido literal de sair voando pelo céu. Mas quando a Bíblia fala que os que renovam as suas forças voam alto como águias, e a Bíblia tem muitas promessas ligadas a isto, a ser renovado como a águia, Salmo 103, a andar em lugares altos, Abacuque 3,18, Salmo 18 fala que o Senhor nos faz andar nas alturas. Sabe o que Deus está te mostrando? Os teus sonhos podem estar muito distantes de você, e podem parecer muito altos, comparados com o que você está vivendo hoje. Talvez você está olhando para os teus sonhos e pensando: eles estão muito distantes e difíceis de ser alcançados. Estes sonhos são muito altos para mim. Quem sou eu para que Deus tenha esse propósito na minha vida? Olha aqui, preste atenção. Quem espera no Senhor vai voar alto como águia, porque não importa o tamanho do sonho, onde eles estão, que alturas eles sejam, Deus está dizendo que Ele te levará às alturas, Ele realizará esses sonhos na tua vida, porque o Senhor renova as suas forças, e você vai voar alto, você vai buscar, esses sonhos serão alcançados, você vai conquistar coisas grandes no Senhor. Estes sonhos maiores que você tem no teu coração podem parecer impossíveis hoje, mas Deus te levará a lugares altos, e você verá estes sonhos se realizando na sua vida. Sonhos altos, Deus te levará a lugares altos no Senhor. Você vai voar alto, o teu voo não vai ser baixinho, não. A galinha, quando tenta voar, o máximo que ela consegue é um pequeno voo até o pau do galinheiro. Mas uma águia voa muito alto, as mais altas montanhas, elas fazem o seu ninho no alto. Deus quer te levar a lugares e a sonhos, a propósitos muito maiores do que você pode imaginar hoje. Quem crê, diga amém, diga glória a Deus, diga: eu vou voar como águia. É promessa. Correm e não ficam exaustos.
Quantas mudanças rápidas acontecem ao nosso redor e parecem que nós vamos ficando para trás. Deus está dizendo: você vai correr e você vai vencer. Às vezes você olha para as pessoas ao teu redor e você diz: eu não tenho chance, minha empresa é menor, minha empresa é pequena perto disso, são tantas pessoas grandes, são tantas coisas importantes, eu não tenho capacidade, quem sou eu? Deus está dizendo: você vai correr e vai ganhar essa competição, você vai vencer, você vai correr e não vai ficar exausto. Esses desafios que você tem enfrentado, tudo que parece que está mudando ao teu redor, não vai te atingir, porque Deus está segurando na tua mão, e Ele vai te levar adiante, Ele vai te levar para frente, Ele vai te dar vitória. Andam e não se cansam. A rotina, eu entendo que Deus colocou em ordem decrescente, porque nós não temos 1000 sonhos altos para realizar, nós temos 2, 3 sonhos na vida que são altos e grandes, e nós vamos voar alto para alcançá-los, mas no dia a dia, nós precisamos de força para caminhar, para andar diariamente, vencer a rotina diária e semanal que nós enfrentamos, e permanecer forte, depende do poder que Deus dá. Andam e não se cansam, significa que você vai enfrentar essa rotina. Amanhã você vai sair da tua casa para o trabalho, vai romper essa semana com força e vigor que o Senhor te dá, vai chegar no próximo final de semana firme, cheio da presença de Deus, vai estar aqui adorando o Senhor novamente, e para agradecer dizendo: Deus, obrigado por mais uma semana. A rotina foi difícil, o trabalho foi duro, as lutas que eu enfrentei foram grandes, mas o Senhor é por mim, o Senhor me deu vitória, o Senhor me fortaleceu. Quantos de nós passamos por problemas na semana passada, no mês passado? Quantos aqui pensavam que não iam conseguir superar um problema no mês de julho, mas Deus te deu vitória, Deus te fortaleceu, você andou, você prosseguiu, você venceu, e hoje você está aqui para dar glórias ao Senhor. Andam e não se cansam. Eu quero exemplificar essas 3 coisas, e eu preciso de 3 irmãos aqui para me ajudar. O primeiro é o Sansão. Vem cá, Sansão, que ele já sabe que é ele. Eu preciso de um irmão de uma idade um tanto avançada para representar Abraão. Gostaria de alguém que tivesse até o cabelo branquinho ou grisalho e viesse aqui me ajudar rapidamente. Vai ser o nosso Abraão nessa noite. Quem se dispõe a ser o nosso Abraão hoje? Um irmão com mais de 50 ou 60. Alguém me ajude. Tem alguém que parece um Abraão aí perto de você? Dá um incentivo para ele vir. Quem pode incentivar um Abraão? Vem lá, o irmão ficou de pé, pode vir aí, vamos aplaudir o Abraão que está chegando ali, o Sansão que está chegando aqui também. O Sansão é o Maurício. E eu preciso de um irmão, aí eu quero alguém de barba, não porque Elias, eu saiba que ele tem barba ou não, mas alguém que vai representar o profeta Elias, então eu quero alguém barbudo. O Mateus está ali, então vem. Nós vamos ter o Elias, nós vamos ter o Abraão, e nós vamos ter o Sansão. Irmãos, voam alto como águias. Talvez os teus sonhos e as promessas que Deus te fez pareçam que estejam tão distantes da tua vida, como as promessas que Deus fez um dia para o Abraão. Obrigado, irmão, vem mais para frente aqui, o nosso Abraão. Certa vez Deus fez promessas a Abraão, quando Abraão tinha 75 anos de idade, e Deus prometeu para ele: Abraão, você será pai de uma grande nação, os teus descendentes serão grandes e poderosos.
Mas tinha um problema. Abraão tinha 75 anos de idade, e Sara, sua mulher, 10 anos a menos, 65, e era estéril. E já tinha amortecido o ventre dela, ela não tinha mais o costume das mulheres e não tinha mais como dar à luz. Sonho distante demais, difícil. Um dia até Deus falou: Abraão, sai da tua tenda, vem aqui para o lado de fora da tenda, vamos fazer de conta que aqui é o lado de fora da tenda do Abraão. E Deus disse para ele: Abraão, olha para as estrelas do céu, e se puder contá-las, conte as estrelas, porque a tua descendência será numerosa como as estrelas dos céus. Que sonho distante. Eu imagino Abraão olhando para o céu, tantas estrelas, mas podia até passar pelo coração de Abraão. Já haviam passado 5 anos, 10 anos, 15 anos que Deus havia prometido a ele um filho, e ele não tinha esse filho, e a promessa não se cumpria. Podia passar pelo coração de Abraão a dúvida ou o pensamento dizendo: é impossível que este sonho se realize, está distante demais. Mas vamos ver o segredo de Abraão. Vem aqui, Abraão, leia comigo sua Bíblia em Romanos, no capítulo 4, versículo 20. Romanos 4, 20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Sabe qual foi o segredo para Abraão não ficar enfraquecido na fé? A Bíblia diz neste texto: Abraão não duvidou, não foi enfraquecido na fé, mas a fé dele foi fortalecida, ele foi renovado, porque ele dava glória a Deus. Ele dava glória a Deus. Passaram 10 anos, 15 anos, 20 anos, nada da promessa se cumprir. 25 anos demorou para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão. Mas nestes 25 anos, o patriarca da fé não duvidou, mas dava glória a Deus. E nesse tempo de espera, dando glória a Deus, ele foi fortalecido na fé. Quem pode dar um glória a Deus como Abraão? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É assim que você voa alto, vai dando glória a Deus. Esse sonho pode parecer distante, mas vai se cumprir. Não duvide, dê glória a Deus. Abraão foi o patriarca. Eu vejo pela fé ele voando alto, porque Deus deu promessas grandiosas para Abraão. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do nosso Abraão nessa noite. Obrigado, irmão Abraão. Alguém ajude, Daniel, acompanhe ele na escada ali, ó. Ajude o irmão Abraão. Glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, voar alto é o plano que Deus tem para a sua vida. Em segundo lugar, eu quero falar de correr e não ficar exausto, como aconteceu com Elias. Mateus agora é o Elias, nesse nosso exemplo. Correr e não ficar exausto. Deus está falando aqui, irmãos, de um nível de fé, de prosperidade, de vitória, de crescimento acima do normal. Quantos querem a bênção de Deus para ser acima da média? Digam amém, Jesus. E nós temos um diferencial que o mundo não tem. Irmãos, eu vejo na Bíblia o faraó do Egito. Ele ficou impressionado com José e ele disse: quem tem o Espírito de Deus como esse moço tem? E colocou José como governador no Egito.
A Bíblia diz que Nabucodonosor olhou para Daniel e disse assim: quem tem o Espírito de Deus como esse moço Daniel? E o colocou como conselheiro da Babilônia. Nós temos um diferencial para nos levar acima da média e nos fazer correr mais do que as pessoas do mundo podem correr. É o Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém. Leia comigo o que Deus disse para Jeremias. Jeremias capítulo 12. Eu sempre fiquei impressionado com esta pergunta de Deus para o profeta Jeremias. Jeremias 12, 5. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Olha a pergunta de Deus para Jeremias. Se você correu com homens e está aí cansado, está reclamando aí, Jeremias? Ô Jeremias, nessa noite, você está reclamando, está cansado de correr com homens? Como poderá, diz o Senhor, competir com cavalos? E é claro que Deus não está falando no sentido literal, porque mesmo que pegássemos o Bolt para correr contra um cavalo, quem ganharia essa corrida? O cavalo. Mas há uma condição espiritual em Deus de ganharmos dos cavalos. E tem um homem na Bíblia que competiu com cavalos literalmente e ganhou. Quem foi este homem? Elias. Elias competiu com cavalos e ganhou. Leia comigo o primeiro livro de Reis, capítulo 18. 1 de Reis 18, 45 e 46. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Diga comigo, Acabe partiu de carro. Acabe partiu de carro. Só quem está vivo, irmãos. Acabe partiu de carro. Versículo 46. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Imagine a cena. O rei Acabe monta no seu carro, na sua carruagem. O carro da época era um carro puxado por cavalos velozes. Imagine os cavalos do rei. O carro do rei eram os melhores cavalos de todo Israel. O rei Acabe vai no seu carro, acelera, porque nuvens escuras e a chuva começou a cair torrencialmente, conforme a palavra de Elias. Então Acabe dispara em direção a Jezreel. Mas o versículo 46 diz que o poder do Senhor veio sobre Elias. Diga, o poder do Senhor veio sobre Elias. O poder do Senhor, faça assim: o poder do Senhor está sobre mim e me ungiu para correr e ser vitorioso. O poder do Senhor veio sobre Elias e ele correu à frente de Acabe. Correu mais do que cavalos. Eu vou fazer de conta que estou numa carruagem e o Elias passa pela frente da carruagem e o Elias ganha a corrida do cavalo. Deus quer te levar à vitória, meu irmão, minha irmã. Dê um glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Elias. Glória a Deus. Você vai correr. Não tem comparação. O poder de Deus está na sua vida. Líder de célula, você vai ganhar multidões, porque o Espírito Santo está na sua vida.
Ah, mas o diabo está trabalhando feio aí, pastor. Ah, o mundo está mudando muito. Pode o mundo estar mudando, pode o diabo estar fazendo hora extra para destruir, mas o Espírito Santo está sobre a tua vida. O Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu. Nós vamos correr e vencer essa batalha. Agora, no dia a dia, nós precisamos de força também, como o Sansão. Sansão era um homem ungido por Deus, consagrado, nazireu. E o voto de nazireu que tinha Sansão desde o seu nascimento trazia a unção e a força que ele tinha. No voto de nazireu não podia passar navalha no cabelo de Sansão. E por causa desta aliança que ele tinha com Deus, ele era forte. Ele venceu 1000 filisteus de uma vez só, lutando sozinho, apenas com uma queixada de uma ossada de jumento na sua mão. Ele feriu 1000 filisteus. Ninguém prendia, ninguém segurava, ninguém vencia Sansão. A característica de Sansão era a força. Mas a Bíblia diz, no livro de Juízes, capítulo 16, e eu quero ler com você, Juízes, no capítulo 16, versículo 21, os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos, e o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze, e o puseram a girar um moinho na prisão. Você conhece a história. Sansão foi seduzido e com astúcia Dalila conseguiu descobrir o segredo, o voto que Sansão tinha com Deus, e então cortou o cabelo de Sansão, e aquele cabelo que era desde nascença grande, que era o voto dele, acabou ficando parecido com o do Maurício, assim mesmo, ficou só o toquinho do cabelo. Mas por quebrar essa aliança com Deus, Sansão ficou fraco. Furaram os olhos de Sansão e ele ficou cego. Algemaram Sansão, suas mãos ficaram presas, e colocaram ele para girar um moinho de um lado para o outro. Agora, aquele que havia sido tão forte, tão abençoado e capacitado em Deus, agora estava cego, preso, andando de um lado para o outro, girando um moinho como um escravo, como um servo dos filisteus. Olha aqui, preste atenção. Muitas vezes, por causa da dura rotina que nós enfrentamos, nós nos sentimos assim, presos numa situação, fracos, sem propósito. Parece que estamos andando de um lado para o outro sem chegar a lugar nenhum. Mas o versículo 22 diz: mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Sansão estava lá, passava semanas e meses, mas o cabelo dele ia crescendo, e a consagração dele com Deus ia voltando, e a força de Sansão estava prestes a voltar. Aí um dia pegaram o Sansão e o levaram ao templo do Deus dos filisteus, e colocaram Sansão entre duas colunas que sustentavam todo aquele templo. Mais de 3.000 filisteus estavam reunidos ali para adorar o Deus que eles consideravam Deus, que havia entregado Sansão nas suas mãos. Mas ali nós vemos na palavra de Deus no versículo 28, Juízes 16, 28, e Sansão orou ao Senhor. Sansão faz uma oração. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Amém. Sansão ora. O seu cabelo já tinha crescido, e ele ora e diz: Senhor, me dá forças
mais uma vez. E Deus ouviu a oração de Sansão e o fortaleceu. Ele quebrou aquelas algemas, ele empurrou as 2 colunas do templo, todo aquele templo caiu. Esse é o Sansão abençoado. Deus fortaleceu ele de novo. E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, Deus te fortalece de novo nesta noite. Fica de pé, vamos aplaudir o Senhor. Obrigado, Sansão, glória a Deus. É Deus que te fortalece. A tua força vem do Senhor. Irmãos, quantas promessas existem na Bíblia dizendo que é o Senhor quem nos fortalece. A Bíblia diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. É Jesus quem fortalece você. E nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor: meu Deus, renova as minhas forças hoje. Senhor, eu espero em Ti. E eu vou sair daqui renovado. Eu vou sair daqui pronto para voar alto. Eu vou sair daqui pronto para correr e competir com os grandes. Eu vou sair daqui para andar e não me cansar. Porque no dia a dia nada vai me deter. Nem as dificuldades do dia a dia vão me desanimar. Eu vou caminhar e não vou me cansar. Levante as suas mãos e comece a orar e pedir para o Senhor te fortalecer. Hoje é noite de ceia. Deus quer fortalecer você. Vai pedindo para Ele: Senhor, renova-me. Senhor, me dá forças mais uma vez. Senhor, me fortaleça de forma sobrenatural. Vamos pedir para Ele: renova.